programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre planejamento estratégico no direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje nós temos o prazer de receber o professor e mestre Márcio Caldas, palestrante, professor de planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento estratégico em programas executivos de diversas instituições de ensino. Durante toda a semana ele ministrou as aulas aqui no Saber Direito. Na aula de número 1 tivemos Introdução ao Planejamento Estratégico, aula de número 2, Desenvolvendo Estratégias, de número 3, O Cliente em Foco, aula de número 4, Estratégia de Serviços e na quinta aula, Análise de Risco. Professor Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da presença do planejamento no dia a dia, na rotina das pessoas que estão no universo jurídico. Ela está presente de uma forma que o senhor diria interessante, bem aproveitada? Ainda não. O profissional do direito, via de regra, ele tem uma resistência muito grande em aceitar novas práticas e aceitar aquilo que fuja um pouco do universo do direito clássico, direito penal, direito tributário. Mas a evolução da sociedade, o direito é obrigado a acompanhar, vem trazendo uma massificação da advocacia e de processos nos tribunais, e os profissionais do direito não têm outra opção senão começar a trabalhar questões inerentes à gestão dos seus processos. Então, não basta hoje somente advogar, você tem que ter um cuidado com a dinâmica dos seus processos, com a carteira de clientes que você tem. Os tribunais têm que... o juiz hoje não julga mais somente a lide, a causa. Ele precisa gerenciar a sua serventia, um desembargador precisa administrar o seu tribunal. Um presidente de um tribunal de justiça hoje, ele muito mais administra o tribunal do que realiza a atividade judicante. Então, nesse sentido é que essas novas ferramentas importadas das escolas de negócio, dos cursos de administração, vêm aos pouquinhos tomando força no mercado, e o profissional de direito começa aos poucos a sentir essa necessidade e a buscar essas novas ferramentas. Mas quando o senhor fala, por exemplo, de um gerenciamento de um tribunal, não seria mais interessante que tivesse um profissional habilitado para a administração, exclusivamente tratando disso? Uma questão um pouco difícil, porque a gente esbarraria na própria lei da magistratura. O responsável pela serventia é o magistrado. É o magistrado que comanda aqueles serventuários, que comanda aquele fluxo de processos. Então, ele precisa tomar decisões gerenciais. E se ele não tem conhecimento sobre essas perspectivas, sobre essas ferramentas, fica muito difícil você imaginar cada vara, cada tribunal contratar um gestor profissional. Na verdade, a gente precisa incorporar essas ferramentas de gestão nos profissionais do direito. Essa preocupação já está presente na graduação? Não, ainda não. As graduações ainda começam a querer se modificar aos poucos, a traçar algumas inovações, mas é uma demanda relativamente recente. Então, normalmente ela é sentida pelo próprio gestor da banca de advocacia, pelo próprio gestor do tribunal, um magistrado, e aí ele começa, num segundo nível, a buscar isso aonde? Nas pós-graduações. Então, conforme os cursos de direito começam a se ligar às pós-graduações ligadas às escolas de negócios, as escolas de negócios começam a fomentar essas novas disciplinas no universo jurídico, e esses profissionais começam a ter acesso a essas novas questões. O caminho, me parece natural, é isso descer até o nível de graduação, o que seria interessante, porque o profissional já sairia do curso de graduação com uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente. Ela se faz necessário também, em todos os níveis, assim, pequenos escritórios precisam ter esses cuidados também de planejamento? Com certeza. Desde da pequena estrutura, a macroestrutura, o planejamento se faz necessário. É só a gente imaginar
no universo de 50 anos. Há 50 anos atrás, um advogado sem acesso a computador, ele gerenciava 30, 40, 50 causas, trabalhando ainda com a máquina de escrever. A tecnologia traz um avanço para esse profissional que passa a usar o computador, mas cria um nível de facilidade tamanha que aumenta também a concorrência. E esse profissional hoje, para ter o mesmo rendimento médio desse profissional de 50 anos atrás, ele administra uma carteira 10, 20 vezes maior. Um pequeno escritório de advocacia, com 1, 2 sócios, gerencia 200, 300 processos. Ele não vai conseguir crescer, gerenciar essa carteira sem criar algum nível de planejamento. Senão, daqui a pouco, vai perder um prazo, vai perder uma audiência, não vai crescer de forma estratégica, de forma segura. Então, desde a microestrutura de um profissional liberal, começando a sua atividade agora, até um nível de grandes bancas de advocacia, com filiais em todo o Brasil, em diferentes níveis, em diferentes estágios, o planejamento estratégico, sem dúvida, é essencial. De que forma a internet deve ajudar as pessoas a terem esse planejamento? Existem bons programas de computador, os advogados costumam trabalhar com eles? Na verdade, o planejamento é uma concepção. O planejamento é uma forma de gerenciar, uma forma de administrar um negócio. O que acontece é que a informática ela vem acompanhando o direito e ela vem dinamizando as práticas da advocacia. Então, a advocacia, os tribunais, eles passaram a ter que atuar em um nível maior de velocidade, em um nível maior de decisões rápidas, e essas decisões rápidas precisam ser previamente planejadas. Então, as estruturas de gestão jurídica, elas vêm nesse universo de tecnologia apoiar esse profissional que tinha a mente setada no direito clássico, nas ferramentas habituais, no velho e bom código, livro, e hoje, com o processo eletrônico, com o peticionamento online, esse dinamismo vai exigir muito mais desse profissional. Quer dizer, a gente não pode falar de um futuro muito distante, tem que ser para amanhã, né? Não, a gente não pode falar num futuro... Ou já foi para ontem? Talvez, se a gente fizer aí traçar um período de 10 anos, 15 anos no máximo, há 10, 15 anos atrás, eu lembro na seccional do Rio de Janeiro, a OAB trocava as máquinas de escrever por computadores. A gente está falando de 10 anos atrás, das suas salas de atendimento nos fóruns. E, num primeiro momento, foi preciso manter máquinas de escrever com profissionais que eram contratadas e pagas pelos advogados antigos para datilografarem as petições que eram feitas à mão. A gente está falando num período de 10, 15 anos. Hoje, um estudante de direito sequer conhece uma máquina de datilografia. É verdade. E essa adaptação nem sempre é muito fácil, né? Não é muito fácil. E ela se torna mais fácil se a gente começar a fomentar o quê? Conhecimentos mais técnicos de gestão, conhecimentos mais técnicos que saiam do universo restrito das disciplinas clássicas do direito. Doutor Márcio, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Saber Direito Debate. É 1 minuto só. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje tendo o prazer de receber o doutor Márcio Caldas. Eu gostaria de saber com o senhor como é que o senhor está colocando esse planejamento no universo jurídico de uma forma prática. Qual é a sua luta do dia a dia? Bom, eu atuo na área tributária. Basicamente, eu sou consultor em direito tributário, trabalho com planejamento tributário e planejamento sucessório. E o que eu fui percebendo é que, antes de se implementar um planejamento tributário, você necessariamente precisa criar um planejamento de trabalho. Você precisa começar a estruturar algumas práticas, alguns métodos, implementar alguns métodos para que aquilo surta efeito. Então, a minha própria experiência me trouxe a informação de que saber direito tributário, saber direito não era suficiente.
não era possível atuar com o nível de qualidade pretendida apenas com o conhecimento do direito. Como eu sou professor de escolas de negócios e a gente acaba tendo acesso a profissionais de outros cursos, eu comecei a perceber que, dentro dos cursos de administração, o planejamento estratégico era uma disciplina muito importante, que conduzia o profissional a criar uma estratégia para qualquer nível de negócio. Eu percebi, então, que seria interessante eu trazer esse conhecimento e aplicar na minha prática, no meu dia a dia. Tá? Então, a partir dos conhecimentos de administração, de planejamento estratégico, eu comecei a incluir no planejamento tributário, na formulação de um planejamento sucessório, as técnicas aprendidas nos livros de administração de empresa. Dali, pela própria vertente de professor, foi um passo para a gente começar, então, a estruturar um curso para disseminar esse conhecimento no universo do direito, criando uma forma de aplicar esse conhecimento da escola de administração, das escolas de negócio, ao universo do profissional da área jurídica. Essa adaptação foi difícil? Não é difícil. A gente tem que ter uma certa boa vontade, coisa que às vezes falta ainda ao profissional do direito. O direito, ele tem uma dificuldade, o profissional do direito, ele tem uma dificuldade de enxergar algo além do próprio sistema jurídico. Tá? Então, essa adaptação ao novo, e sobretudo ao novo que foge à legislação, que foge ao conhecimento habitual, ela não é muito fácil. Agora, é necessário. E o que a gente percebe é que o profissional, ele começa a ter uma certa simpatia e começa a entender um pouco mais, exatamente quando ele escuta de um advogado que as técnicas de uma escola de negócios, de uma escola de administração, são aplicáveis ao universo dele. Acho que o grande paradigma, a grande resistência é essa, a dificuldade que a gente, no direito, tem de escutar de um outro profissional, de alguém de uma outra área que, de alguma maneira, estaria se metendo no nosso universo. A gente tem essa dificuldade de absorver aquilo que vem de fora, outros conhecimentos. Mas o conhecimento está ali, é um conhecimento técnico que, uma vez internalizado dentro da nossa experiência, dentro do nosso dia a dia, ele só cria o quê? Uma facilidade de gestão. Quer dizer, quando o senhor diz que tem dificuldade, algumas pessoas do direito, de ouvirem isso de pessoas que são de outra área, que não é o seu caso, que é do direito, então o senhor tem uma facilidade de convencimento. Não sei se uma facilidade de convencimento, né? Mas o convencimento é inerente à profissão do advogado e à própria profissão de professor. Né? O que eu busco é facilitar o acesso a esse nível de conhecimento que está no universo alheio ao universo jurídico. Né? Ele agrega, ele vai permear o universo jurídico. Então, para que ele tenha acesso a esse conhecimento, facilita quando a gente traz para o dia a dia do profissional. É fácil mostrar através de números? Explicar o que seria a qualidade, quanto ele pode ganhar em tempo, em eficiência, utilizando métodos indicados pelo senhor? Na verdade, os métodos são métodos universais. Essa valoração, ela não é uma valoração tão quantitativa quanto a que eu faço dentro de um planejamento tributário, quando no final a gente tem que definir sistematicamente a economia que está sendo pretendida. Mas quando a gente traz, por exemplo, a matriz SWOT da Escola de Harvard e traz a ideia de que o profissional, utilizando uma matriz SWOT, que vai gerenciar o ambiente interno dele, analisando forças e fraquezas do seu negócio, do seu escritório, vai contrastar com oportunidades que o mercado oferece e eventuais ameaças a que ele estará submetido. Quando a gente utiliza um exemplo do dia a dia, um exemplo da prática, do universo daquele profissional e contextualiza, ele mesmo consegue quantificar esse valor. Ele consegue visualizar o quanto ele ganha criando uma estratégia mais técnica, uma estratégia mais profissional. E o senhor tem experiência de sala de aula também? Sim.
Sim, eu trabalho basicamente em escolas de negócios, na Fundação Getúlio Vargas e no IBMEC, e o número de profissionais do direito que buscam as escolas de negócios hoje, atrás de novas técnicas, de novos conceitos, de novos conteúdos, é fantástico. O profissional, principalmente o profissional que está se formando agora e que já começa no direito, nesse mundo globalizado, ele começa a ter, desde já, uma perspectiva mais ampla. Ele já começa a entender que outras ferramentas são necessárias. E cada vez mais eles buscam as escolas de negócios, não em busca de saber processo civil, processo penal, processo tributário. Muitas vezes eles vão estudar isso por conta própria, mas eles buscam outras ferramentas, eles buscam algo a mais, algo que diferencie ele no mercado, que crie um fator de diferenciação para, obviamente, reduzir concorrência. É um bom local de divulgação dessas ferramentas. Sem dúvida, talvez o primeiro grande promotor dessas ferramentas, né? Até pela perspectiva de inovação que essas escolas sempre trazem aí no cenário brasileiro. Mas a expectativa é que isso possa ser, evidentemente, disseminado por todos os operadores do direito, né? Isso certamente acontecerá quando as graduações entenderem que as grades precisam ter um espaço também para outros conhecimentos que não os conhecimentos clássicos. O senhor acha que já tem alguma instituição trabalhando nessa linha? De forma significativa, acho que ainda não. Eu acho que ainda é um passo muito recente. Mas é um recente que, dada essa evolução, acredito que num período... que também é recente, num período de talvez de 5, 10 anos, gestão jurídica não seja mais um conhecimento tão inovador e tão diferencial para o profissional. Já entre na dinâmica do negócio, né? Da mesma maneira que o dono de uma padaria entende a importância de algumas ferramentas de gestão para gerir o negócio dele, o advogado precisa entender que quando ele monta um escritório, não é simplesmente a advocacia ir ao tribunal e peticionar, mas aquilo é um negócio e precisa ser tratado como tal. Tá certo, doutor Márcio. Nós vamos para mais um intervalo. Voltamos um instante com o Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje tendo o prazer de receber o Dr. Márcio Caldas, que durante toda a semana conversou com a gente aqui na TV Justiça sobre planejamento estratégico nos direitos. Vamos dar uma olhada nas publicações. Eu imagino que não tenhamos muita coisa direcionada ao direito publicada, né, doutor Márcio? Sobre planejamento estratégico aplicado ao direito, não. Efetivamente, a gente está preparando aí um livro, Planejamento Estratégico do Direito. Vamos publicá-lo agora em 2014. Certo. Então, já estou antecipando aqui essa publicação. Que bom. E, basicamente, a estrutura desse curso foi montada a partir de livros de administração de empresa. Então, as técnicas de administração é que dão o escopo do curso, tá? E, a partir desse escopo, eu vou traçando as comparações, as exemplificações no dia a dia do advogado. Bom, como não temos muito material nessa área, imagino que o senhor tenha feito algo bem abrangente. Sim, sim. Na verdade, eu criei o curso a partir da ideia de estratégia de negócios, para que o profissional do direito entenda como se cria uma estratégia para negócios de uma maneira lato sensu. E aí a gente cria um foco, cria um enfoque ligado à gestão estratégica de serviços. Certo. Né? Porque, na verdade, a gente tem uma prestação de serviço tanto por parte do profissional da advocacia como por parte do tribunal, que presta um serviço também à população. Então, nosso foco é em termos de administração de serviços. E na nossa publicação aí para esse ano, aí a gente já vai dar o recorte necessário, que é restringir, contextualizar esse serviço para o ambiente do serviço jurídico. Já tem um título?
planejamento estratégico no direito. Certo. E o senhor diria que o estudante já pode ir beliscando essa obra, já pode ir começando a entender como funciona? Sem dúvida. Como é um conhecimento muito novo, é um conhecimento diferente, tanto será bastante acessível tanto ao estudante de direito quanto ao profissional com bastante tempo de mercado, porque nesse campo, mesmo o profissional com bastante tempo de mercado, se ele não domina nenhuma dessas técnicas, ele sai quase que do mesmo patamar, guardadas as devidas proporções, do estudante de direito. Então, é uma obra que pretende ser acessível e democratizar esse conhecimento para todo o público. Por enquanto, quem precisa tem que dar um pulo na administração mesmo, né? Por enquanto, quem precisa tem que viajar na administração ou agora assistindo o nosso curso aqui na TV Justiça, para já ter um acesso a algo mais direcionado ao público do direito. Certo. Vamos então a alguns livros que o senhor selecionou. Estratégia de Negócio, Clóvis Corrêa da Costa. O que o senhor diria desse livro? Por que foi escolhido? Esse livro foi escolhido porque ele trata de uma maneira bastante objetiva e bastante clara da estratégia de negócios. Então, ele viaja nos fundamentos da estratégia de uma maneira extremamente compreensível por qualquer profissional. Então, é um livro fácil, muito palatável para o profissional que quer começar a entender esse universo. Você acha interessante fazer essa pequena introdução? Sim, porque a gente precisa ser apresentado a essa nova prática, a essa nova cultura. Então, eu acho que é um livro que apresenta muito bem para o operador do direito, numa linguagem muito acessível, as estruturas de uma estratégia de negócios. Certo. O senhor separou também Administração Estratégica de Serviços. Esse livro já é um livro bem completo, é um livro onde foca muito mais a questão específica da estratégia para serviços, o que é muito importante, já que o profissional do direito é um profissional especificamente da área de serviços. E é bastante interessante porque ele traz muitas passagens gráficas, ele traz muitas construções gráficas que auxiliam na visualização da proposta. Então, o profissional também vai ter uma facilidade maior de entender estratégias específicas para o mercado de serviços, interpretando os gráficos, que são gráficos também muito simples e de muito fácil acesso. Professor Márcio, indo para o terceiro e último, Marketing Jurídico. Eu trouxe esse livro exatamente por ser uma inovação. Dentro das disciplinas de gestão, a gente começa a ver autores como o professor Felipe Assensi, da Fundação, que já começa a traçar esse caminho entre algumas disciplinas fora do direito, aplicadas ao direito. Repare que não é um profissional do marketing e não tem o escopo de ensinar marketing, mas tem a finalidade de apresentar as ferramentas de marketing ao profissional do direito, para que o profissional do direito comece a perceber a importância do marketing no seu universo. E é um profissional do direito, ou seja, é um advogado, exatamente naquela perspectiva da dificuldade ainda do profissional da área jurídica de aceitar um conhecimento trazido de fora, trazido por um profissional que não é da nossa área. Então, o professor Felipe Assensi foi muito pontual e consegue fazer esse link entre as estruturas de marketing e a importância para o profissional. É nesse caminho que a gente começa a seguir. Mais algum conhecimento fora da área jurídica que o senhor acha que seria extremamente importante, que estivesse presente nesse mundo, que talvez já esteja chegando daqui a alguns anos? Afloram hoje muitos conhecimentos, como análise econômica do direito. Cada vez mais as escolas trabalham direito e economia de forma conjunta para entender o ambiente macro e microeconômico e fazer uma avaliação jurídica a partir desses elementos. Conhecimentos na área financeira são extremamente importantes. Recursos humanos, não se lida muito bem com recursos humanos ainda no universo do direito, seja na administração dos tribunais, seja no universo dos escritórios. Então, existem muitas áreas de gestão que são extremamente úteis e aplicáveis ao nosso
ao nosso cotidiano. Muito bom saber que ainda tem muito para evoluir, né? Com certeza. Doutor Márcio Caldas, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate, também o Saber Direito, as aulas que o senhor ministrou durante toda a semana. Muito obrigado. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.